Olá, crianças e famílias. Eu sou a professora Fátima e hoje a aula é para o quinto ano. Vamos dar continuidade à sequência didática de carta de leitor. Pegue o seu material de estudo, abra na página 164 do Ler e Escrever e vamos lá. Nesta etapa, nós vamos ler duas cartas e depois refletir e responder as questões dos quadros da página 165 do mesmo livro. Vamos lá? Primeiro eu vou ler a primeira carta e a segunda com vocês e depois vocês terão a oportunidade de ler essas cartas sozinhos para responder o quadro da página 165. Olá, revista Infância Querida. Amei a matéria que vocês publicaram no mês passado sobre os vários sabores de sorvete que existem no mundo. Sou apaixonado por sorvetes e quando soube que existe sabor de carvão, fiquei muito curioso em experimentar. Pena que ele só existe na China. Quem sabe um dia irei até lá só para experimentá-lo. Obrigada por essa descoberta tão especial. O leitor da revista e quem escreveu a carta se despede com um grande abraço. Se identifica como Danilo, diz que tem 9 anos e coloca o local de onde ele está escrevendo a carta, que é São Paulo. Vamos analisar um pouco esta carta. Vocês acham que essa carta foi escrita para um público infantil ou adulto? Quem escreveu que a carta é destinada, quem disse que a carta foi destinada para um público infantil, acertou, porque é uma carta que traz um breve elogio sobre a matéria. E qual é o assunto da matéria dessa carta? Que gerou esta carta? Sobre os vários sabores de sorvetes que existem no mundo. O Danilo escreve a carta para elogiar a matéria. Olha lá no início da carta. Ele escreve assim: amei a matéria que vocês publicaram. Ele diz também que é apaixonado por sorvetes e que ficou muito curioso em saber sobre o sorvete de carvão. Quem sabe um dia ele vai até a China para experimentar. Então, essa é uma carta destinada ao público infantil. Olha lá no destinatário, onde está escrito Infância Querida. Já próprio indica que essa matéria foi publicada numa revista destinada ao público infantil. Vamos ler a carta 2. Prezada revista de Olho no Universo. Fiquei indignado ao ler a matéria publicada por vocês, 29/8/2019, que aborda o tema sobre a poluição das praias de Pernambuco. A matéria reforça a ajuda voluntária de moradores que vivem nas proximidades das praias afetadas, para auxiliar a limpeza das mesmas, como se fosse uma ação positiva e saudável para ajudar o meio ambiente. Entendo que a atitude desses moradores foi de se mobilizarem para salvar a vida marinha, que lá ainda restava. Porém, como médico, sei dos perigos envolvidos nessa ação. Sem o uso de equipamentos adequados, entrar em contato com as manchas de óleo que apareceram no litoral traz riscos à saúde, ocasionando um grande risco de contaminação, levando desde a irritação na pele até ao câncer. As luvas e as galochas usadas pelos moradores não são suficientes para a proteção. Apenas indivíduos devidamente treinados e com equipamentos e vestimentas seguras podem manusear
esses compostos. Isso é muito perigoso. Diante disso, a matéria publicada deveria ter alertado os leitores sobre a importância dessa ação ser feita pelos órgãos competentes e profissionais habilitados. O leitor da revista e quem escreveu a carta foi o Eduardo, e ele coloca o local de onde escreveu a carta, que é São Paulo. Vamos analisar a carta 2 agora. Para que público vocês acham que é destinada esta carta? Para um público infantil ou para um público adulto? Quem disse que a carta foi destinada para um público adulto acertou, porque ela traz um tema, é uma carta que traz uma opinião crítica, abordando alguns assuntos voltados para um tema de interesse público, que é a poluição dos mares, o uso inconsciente de recursos naturais, a reciclagem. E o Eduardo, ele se posiciona logo no início da matéria, dizendo assim: fiquei indignada ao ler a matéria publicada por vocês. Então aqui ele já se posiciona contra ao assunto da matéria. E depois ele vai argumentar dizendo por que ele é contra ao assunto da matéria. Primeiro, ele coloca que acha muito louvável, né, a ação dos moradores de limpar o local, até para ajudar o meio ambiente e salvar a vida marinha que ali ainda restava, mas ele diz que, como médico, isso foi muito perigoso, porque os moradores não estavam com os equipamentos adequados. E ele coloca que é muito perigoso entrar em contato com as manchas de óleo, porque traz muitos riscos à saúde, desde até uma irritação na pele até o câncer. E que as luvas nem as galochas eram suficientes para a proteção. E aí ainda ele coloca que somente indivíduos treinados e com equipamentos e vestimentas seguras poderiam manusear os compostos. E ele ainda alerta que a revista deveria ter alertado os leitores sobre a importância dessa ação ser feita pelos órgãos competentes e profissionais habilitados. Agora, nós vamos para a página 165, página 2b. Vocês podem ler novamente a carta 1 para preencher o quadro a seguir. Diante da leitura da carta 1, vocês vão preencher. Como que a carta começa? Como que o leitor se identifica? Não esqueça que a identificação é o nome do leitor, né? O nome de quem escreveu a carta. Qual é a opinião do leitor sobre o assunto da carta? Ele é contra ou é a favor? Existe essa opinião? Como a carta termina? Agora nós vamos para a carta 2. São as mesmas perguntas, mas de acordo com as observações feitas da carta 2. Então, vocês vão pôr, como que a carta começa? Como que o leitor se identifica? Ele coloca o nome e tem mais alguma outra referência que identifica o leitor? Qual o assunto da carta? O assunto da carta é o assunto principal que está sendo tratado na carta inteirinha. Qual a opinião do leitor sobre o assunto da carta? Aqui vocês vão ver se na carta 2 aparece se o leitor é a favor ou contra ao assunto da matéria. Como a carta termina? Muito bem, bons estudos e até a próxima aula. Qualquer coisa, vocês podem procurar
os seus professores para possíveis dúvidas. Até mais!